Gabriel. Se Mais uma sua, mais uma minha, então. Vamos lá. E eu quero dar uma outra ferramenta. Então, bom, eu acho que durante todo esse tempo aqui, eu espero que, entremeado do que a gente foi falando, tenha sido percebido que a gente estava dando ferramentas mesmo, né? De maneiras de pensar diferente. É isso que a gente tem que fazer, pensar diferente. Quando a gente pensa nessa jornada do Pinheiro, né, que o primeiro é o perdão, o segundo é recomeçar, quer dizer, eu tenho que recomeçar. E igual o Gabriel falou também, é recomeçar com a experiência que eu tive. Não é esquecer a minha experiência, é utilizar positivamente, Gabriel. Exato. Usar, transformar uma coisa que foi negativa em algo positivo, né? E até para depois, no terceiro ponto, né, no terceiro momento dessa jornada nossa do Pinheiro aí, nós vamos reconectar. Mas eu quero falar uma outra ferramenta também. A Cacau está pedindo mais meia hora, só mais meia hora, né, Cacau? Isso daí dá para ir a noite inteira, né? Vixe, cada tanto desse a gente consegue aprofundar uma loucura, né, Gabriel? Mas uma outra ferramenta que eu acho interessante, Gabriel, é o seguinte, que muitas vezes, até mesmo o pedido de perdão, você tem uma dificuldade física ou geográfica, ou talvez não vale a pena nem se encontrar com essa pessoa. Às vezes não vale a pena. Mesmo que seja uma pessoa que você tenha que pedir perdão, sabe? Porque, veja bem, o perdão, desde o início, né, a gente falando assim, perceba que é um ato mais interno do que um ato externo. O ato externo ele pode acontecer, né? Alguém te pedir um perdão, se perdoar, ou você realmente pedir perdão, principalmente pessoas que têm essa necessidade, por exemplo, pessoas de convivência, né? Às vezes são seus irmãos, né? Então vai lá, perdão, né? Mas vai existir pessoas que talvez você não tenha, nem vale a pena ou não tenha. Uma sugestão que existe, que é muito boa, chama carta. Escreve, desabafa, não precisa de entregar a carta. A carta é sua, é um momento seu de reflexão. É um momento em que você está colocando ali as suas, o outro, vamos deixar o outro lá. Inclusive, o Gabriel usou uma palavra aqui. Que eu vou anotando. Você não é o centro do universo. Gente, a gente é o centro do universo quando a gente é bebê. Que a gente acha, e de certa forma o mundo gira ao redor da gente. Então, você sair do centro do universo e para a sua individuação, né, nesse processo, é um sistema. Nós estamos falando aqui de amadurecimento. Tem que ser adulto. Nós estamos deixando de ser criança, nós estamos deixando de ser criança birrenta, que quer que todo mundo fique prestando atenção na gente, pede desculpa pra gente, e tem que dar o doce na hora que a gente quer, e tem que fazer as coisas na hora que a gente quer, senão a gente emburra, sapateia, faz biquinho. Processo de maturidade, não, essa é a minha vida. Então eu queria deixar essa ferramenta, né, que é você... Carta. Faça carta. Entendeu? Se às vezes você acreditar que não vale a pena a pessoa... Você ter esse contato, esse pedido, até porque eu comecei aí, vai e volta, viaja, mas sim porque você também não sabe como o outro vai interpretar o seu pedido de perdão. Isso é importante. Exato. Porque às vezes você pode gerar uma situação que você também não tem controle, né? Que é do outro. Enfim, igual o Gabriel falou, porque eu não sei, e se o outro não perdoar, quer dizer, se de alguma forma você se sentir desconfortável, escrevam cartas. Escreva carta para todo mundo que você quiser. Escreva carta para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para o ex. Existe uma coisa terrível também, que a carta cabe muito bem, que às vezes a pessoa tem um vínculo com alguém que inclusive já faleceu. Às vezes carrega um luto, uma dificuldade, às vezes se sente em débito, se sente culpado, se sente em débito com um avô, com um amigo, poderia ter feito uma coisa diferente. Então, assim, queria ter mais tempo com eles, né? Queria ter visto mais. E assim, a pessoa faleceu,
Então, assim, realmente, então esse aí já não tem. Então, assim, a carta é uma forma muito boa que você coloca seus sentimentos ali, entendeu? Depois você faz o que você quiser com essa carta, se quiser, tem muito ritual de queimar a carta também, né? Isso que eu ia falar, exatamente. É, Exatamente. e se algum dia Exatamente. der vontade, escreve outra carta, né? E Exatamente. alguém até colocou aqui, inclusive, escrever carta pra gente mesmo, viu, Gabriel? É isso. Porque é isso, tem já pegando esse gancho aí, né, doutora? A ideia principal, por exemplo, dentro da parte do trabalho de perdão mesmo, da terapia, da técnica de perdão, a carta de perdão é maravilhosa. A carta de perdão é uma técnica que a gente utiliza muito dentro da psicologia positiva, e tem esse intuito, né? E até vou colocar para vocês alguns passos, né? Você tem que colocar na carta de perdão, por exemplo, você coloca o fato que aconteceu, né, o fato que aconteceu, como você interpretou aquele fato, o que você sentiu a respeito daquele fato, que é diferente. Como você interpretou é o pensamento que te veio a respeito daquilo e como você sentiu aquilo lá. E aí depois então você coloca na carta, primeiramente a carta de perdão, você coloca qual é a coisa negativa que está te influenciando para não perdoar ou não estar conseguindo perdoar alguém. Depois de você colocar aquilo lá, aí você reflete sobre por que eu devo perdoar essa pessoa? Ou a situação? Aí você vai trabalhar o entendimento de por que eu devo perdoar para mim essa situação. Por que para mim é positivo perdoar? Por que eu vou mandar uma carta para alguém falando que eu perdoo alguém? Ou até mesmo falando que eu quero que essa pessoa me perdoe? Porque ela serve para os dois pontos. Para você mandar uma carta com o intuito de eu perdoo você, mas você não quer falar para a pessoa. E tá tudo bem. Ou me perdoe, mas também é o mesmo sentido da carta. E aí depois, um ritual que é maravilhoso, e até uma coisa que ativa a nossa fisiologia, nosso cérebro primitivo, né? Que é o fogo. Então, você trabalhar com a carta, fazer a carta, depois criar um ritual de queimar a carta com um pensamento positivo de eu me liberto disso, eu estou livre desse processo, é fenomenal. Cria um contexto muito positivo entre a fisiologia e a mente. Então é muito poderoso isso, tá, gente? Então a técnica da carta é maravilhosa. E deixa eu dar mais uma, assim, aí depois a galera pesquisa sobre isso, mas é uma técnica maravilhosa, que assim, dentro da psicologia positiva a gente trabalha muito meditação. Mas a meditação, ela não é a meditação, por exemplo, que algumas religiões fazem. É uma meditação totalmente baseada na ciência, que modifica padrão de pensamento, padrão neuronal, padrão químico, um monte de coisa. Então é meditação cientificamente comprovada. E tem uma meditação que a gente faz, que eu aplico dentro da terapia ou em treinamento, e a pessoa pode entender e aplicar por ela mesma, que chama meditação Love Kindness, que traduzindo, meditação da bondade amorosa, por exemplo, que é uma meditação que ela vem da psicologia positiva mesmo, e trabalha uma meditação totalmente direcionada a perdoar o outro e se perdoar ao mesmo tempo. Só que qual é o grande entendimento, doutor e galera que está vendo a gente? É o entendimento de que toda meditação ela é muito poderosa desde que você tenha um sentido para ela. Você meditar por meditar não vai adiantar porcaria nenhuma. Agora, se você tem um sentido para ela, ela é muito poderosa e ela modifica padrão neuronal. Então, nesse sentido, trabalha isso. A gente faz essa meditação porque ela é muito poderosa. São várias frases positivas, tanto para você quanto para o outro. Você desejando o bem do outro e desejando o seu bem. Ou seja, você trabalha, além do perdão, outra coisa que é fundamental e poderosa para o ser humano, que é a compaixão própria, a autocompaixão e a compaixão pelo outro também, que é fundamental. Acho que essas ferramentas são boas. Gente, vocês viram, né? Aí ele entrou com a palavra chama compaixão. Só que nós não vamos continuar com essa palavra, não. Senão vai indo, né? Isso daí vai para a próxima terça. Essa daí você viu que mas tanto é que a terceira, né, live, que vai ser daqui 2 terças, que fala de reconexão, a gente pensa inclusive na questão da reconexão com Deus, no conceito que você tiver, né,
do que é, né, a sua crença, independente disso, mas essa questão dessa ligação com algo a mais, né? Porque a compaixão é uma palavra de algo a mais, né? Exato. É. Caridade, a kindness, né, que você falou, né? Essa caridade, Isso. essa bondade, né? São coisas que, se a gente pensar de uma maneira um pouquinho mais profunda, tem hora que ela vai além do nosso humano, né? A tendência Uhum. do nosso humano é um pouco egoísta, né? Ela Sim, quer, exato. querer ser centro do universo, né? Se deixar, a Uhum. gente quer ficar ali, né? É Então, isso aí. assim, mas esse sair de mim, né? Quando eu saio de mim para me colocar em outro lugar, né? Mas agora eu vou despedir, Gabriel. Ah! Para mim, porque agora deu o nosso horário, né? E normalmente é mais ou menos esse tempo mesmo. Mas olha, gratidão, Gabriel, mesmo. Enorme gratidão, sabe? Que delícia partilhar. Eu fico super feliz, né? Com o que você ia falando, dá vontade de entrar no meio. Acho que se a gente tivesse ao vivo numa mesa assim, Ixi. acho que eu não ia deixar você nem falar direito, entendeu? Porque você ia falar, eu queria falar no meio, você, né? Uhum. Mas assim, nossa, eu fico muito feliz assim ver que você está trabalhando, né? Que você trabalha inclusive com psicólogos, né? Uhum. E, Uhum. então assim é uma multiplicação mesmo, né? Assim, se pegar esse conhecimento, essa experiência pessoal, que igual você falou que você tem experiência, nós temos, né? Mas você Sim. transformou a sua experiência pessoal de perdão em algo positivo, né? Usando sua palavra, né? É. E passar isso, né? Porque as pessoas comecem a deixar, ver que existe possibilidade, né? Um dia desse eu conversava com um grupo, falava assim, mas não tem jeito, né? Não, tem jeito sim, gente, tem jeito. Tem jeito sim. Nós temos ferramentas, nós temos coisas que a gente pode fazer para nos ajudar. E um detalhe que nós nem entramos, mas nós vamos encerrar, juro. Que assim, quando a gente se torna mais leve, as pessoas ao nosso lado se tornam mais leves. Quando o Gabriel se torna essa pessoa que ele é, isso influencia as pessoas ao redor dele, né? E às vezes, seja por palavras, naquilo que ele desempenha como profissão, mas às vezes a nossa postura, né, das pessoas. Então isso vira uma coisa amorosa, sabe? Às vezes a gente deseja tanto, né, mudar o mundo, querer que o mundo fique mais amoroso e fica melhor, e às vezes tem que começar, e começa na gente mesmo, não tem jeito não. Gabriel, É suas isso. palavras. Gente, ó, vou falar gratidão também e comentando que gratidão é uma das áreas da psicologia positiva que a gente trabalha também, porque é muito importante você ser grato, tanto pelo que você tem, quanto pelas outras pessoas que te proporcionam momentos importantes, momentos que são de desenvolvimento, de realmente você prosperar de alguma forma. Então, agradeço ao doutor, agradeço a todo mundo que está aí, espero que vocês tenham de alguma forma tenham prosperado emocionalmente, com entendimento, com aprendizado, porque quando a gente faz o que a gente ama, né, com propósito, é aquilo. A gente podia estar falando aqui 5, 6 horas sem parar, o povo que não ia aguentar a gente falando. Mas é importante ter esse conhecimento e partilhar, né? Fazer com que esse conhecimento e esses entendimentos eles ecoem no próximo e que o próximo também passe para mais uma e assim vai. Então, galera, se eu puder dar uma dica para vocês, foca muito no autoconhecimento, foca muito no entendimento de quem você é e de quem você pode ser, porque quanto mais você se desenvolve, mais as coisas acontecem na sua vida, mais você se conecta com pessoas que têm o mesmo padrão que você, que têm a mesma vontade que você. Então, só desejo aí sucesso para todo mundo e que vamos se encontrar mais vezes aí para conversar mais. Vamos, se Deus quiser. Gente, gratidão a todos, fiquem com Deus. Até terça que vem tem mais, se Deus quiser. Até mais, fique com Deus. Obrigado, Valeu, Gabriel. gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais, tchau.